Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o pastor Newton Guise, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e pastor aqui na comunidade Igreja de Cristo em Curitiba. Vou falar um pouco sobre a Igreja Luterana, mas antes convido vocês para conhecerem a Igreja de Cristo. A Igreja Luterana surgiu no ano de 1517 na Alemanha, sob a liderança de um monge, de um padre chamado Martim Lutero. O Martim Lutero, ele tinha como enfoque especial de trazer a Igreja Católica naquele tempo de volta para os ensinamentos de Cristo. Então, a partir de 1517 surgiu esse movimento da Reforma, que não era a intenção criar uma nova igreja, mas era fazer com que a igreja voltasse a fundamentar-se nos ensinamentos de Jesus Cristo. Assim surgiu o movimento da Reforma e também a Igreja Luterana. E aqui no Brasil, a Igreja Luterana começou no ano de 1824. Aqui especificamente em Curitiba, esse templo foi construído em 1912. Uma das características da Igreja Luterana é a centralidade de Cristo, a centralidade de Jesus. Aqui no altar nós temos uma imagem de Jesus olhando para Jerusalém. Esse texto está em Lucas capítulo 19. Jesus olha para Jerusalém e é uma das duas vezes em que o Evangelho também diz que Jesus chorou. Por que Jesus chora ao olhar para Jerusalém? Ele já havia chorado antes com a morte do Lázaro. Agora Jesus chora por uma cidade. O que Jesus vê em Jerusalém? Ele vê injustiça, ele vê fome, ele vê miséria, ele vê violência. Todas estas coisas entristecem a Jesus. Como isso entristece a Jesus, nós entendemos que é missão da igreja que nós nos preocupemos com a paz na cidade, que nós nos preocupemos em fazer uma diferença positiva na cidade. Por isso, na Igreja Luterana, o trabalho diaconal é tão importante como o trabalho pastoral. E Jerusalém o significado do nome significa lugar de paz. Que a cidade seja um lugar de paz. Que também, onde nós moramos, possamos fazer uma boa influência na sociedade para que o lugar onde nós vivemos possa ser também um lugar de paz. E que esse lugar onde nós moramos não entristeça a Jesus. A centralidade da cruz e do Cristo, ela é própria do movimento da Reforma. Martim Lutero, ele dizia que a Bíblia, ela deve sempre apontar para Jesus. E esse é o critério para que nós, como luteranos e luteranas, também interpretamos a Bíblia e o Antigo Testamento. Tudo sempre deve passar pelo Cristo. Como que Jesus faria nessa situação? E também a comunidade. Para a Idade Média, era uma grande novidade ter mulheres e principalmente ter crianças na igreja. A teologia da cruz é o centro da teologia luterana. Na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados.
Mas a cruz também significa que Jesus superou a morte, superou o sofrimento. E ao superar o sofrimento, Jesus também nos convida, como cristãos hoje, a olhar para as cruzes que nós temos no dia a dia. Cada uma destas cruzes representa um projeto social em que a igreja se envolveu em diferentes lugares da América Latina, em que a igreja se envolveu num projeto social para aliviar o sofrimento de um grupo de pessoas. E esta é o sentido de nós termos a cruz. Ela sempre nos desafia, nos chama para que nós não deixemos de olhar para as cruzes, para o sofrimento nos dias de hoje e nos empenhemos, nos envolvamos pela libertação. Espero que tenham gostado da visita e convido vocês também, se vocês desejarem, para os nossos cultos dominicais, às 9 horas da manhã em língua alemã, às 10h30 e às 6 da tarde em português. E se vocês desejarem conhecer mais sobre a Igreja Luterana, a história, entrem no site www.luteranos.com.br. Muito obrigado. Fiquem com Deus.